Que maravilha, então, de volta com o Alex Filho com você. Doutor Paulo Neiva, seja muito bem-vindo ao Alex Filho com você. Muito obrigado, Alex. Prazer em estar aqui com você. E a satisfação maior em trazer informações precisas, científicas até, aí o povo paraibano. Que coisa boa. A satisfação é minha em transmitir, porque o povo, certo, de um modo geral, ele necessita de informações e a carência não abrange só o setor do estado da Paraíba, certo? Abrange o território todo nacional, todo o Brasil. Que maravilha. Olha, nós vamos falar do teste da orelhinha, mas a primeira pergunta que eu teria, e aí sem a gente precisar detalhar tanto o teste da orelhinha, é se existe alguma semelhança entre ele e o teste do pezinho, por exemplo. Olha, há uma semelhança, mas não ela assim especificada. O teste do pezinho, ele foi autorizado no Congresso Nacional e hoje é lei em todo o território, para que seja feito o teste, para que haja uma profilaxia, certo? Haja uma determinação ou não posterior, certo? De problemas neurológicos que poderá vir ou não na criança recém-nata. Já o teste da orelhinha, ele nos dá uma proporção muito maior, porque a margem do teste da orelhinha, certo? Ele não abrange só a situação, vai abranger problemas auditivos, neurosensoriais, que a criança, o recém-nato, poderá ter ou não aquele problema auditivo. Quando você faz o teste da orelhinha, que é chamado de triagem auditiva neonatal, né, e vai determinar se aquela criança terá ou não problemas auditivos, ou agora, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 20 anos. Mas só trabalha com a questão da audição? Não, ela pega a parte da audição, certo? E determina algumas alterações cerebrais, certo? Se você tiver alguma tumoração cerebral, ele também vai detectar aí nesse aspecto. Substitui um ao outro ou teria que ser feito os dois? O ideal é ser feito o teste do pezinho, certo? E numa abrangência maior, você teria o teste da orelhinha e que nos dá, certo, os pontos mais determinantes, os pontos abrangentes além do teste do pezinho. Então, hoje o teste da orelhinha, ele tem uma determinação, ele tem uma significância muito mais elevada do que o teste do pezinho. Inclusive está sendo hoje, tentando, certo, o povo lá do Congresso Nacional, aprovar, certo, por um projeto de lei, que já está na Câmara dos Deputados, a autoria do nosso grande deputado Manuel Júnior. Olha só. Certo? Para que seja introduzido a nível nacional, e lógico, isso vai beneficiar não só o povo paraibano, e sim o Brasil como um todo. Que maravilha. Doutor Paulo Neiva, eu queria que a gente detalhasse, por exemplo, as vantagens, né, de descobrir possíveis males, vou colocar dessa forma. E eu queria fazer um parênteses, talvez até um pouco amador, mas o senhor há de concordar comigo que não é abstrato, não é inexistente. Por exemplo, eu conheço algumas pessoas que dizem, existe aquela história melhor prevenido que remediar, certo? Aqui também é de forma madura que se coloca. Agora, existem pessoas que não querem nem sequer enfrentar, né, problemas, tal, porque quando você diz 10 anos, 20 anos, é sempre vantajoso, ou seja, o que eu faço quando eu descubro algo que pode acontecer daqui a 10 anos com o neném, o recém-nascido? Se você tem que o paciente poderá ter uma disacusia neurosensorial, e geralmente as disacosias neurosensoriais, elas vão prolongando com o tempo, certo? Se você detecta aquele problema, aquela patologia do ato inicial, é necessário que você saiba que nós poderemos, certo, inibir aquele prolongamento patológico. Se você inibe, você vai ter a criança, certo? E posteriormente ela não terá mais aquele problema auditivo, certo? E por um problema, uma parte mais econômica, de modelo mais econômico, que eu falo na área tanto estadual, como municipal, como federal, né, seria uma economia, certo, para todos nós. Porque você não vai tratar aquela patologia, você não tratando a patologia, você vai economizar.
Tanto economizar como deixar o paciente tranquilo. Porque você determinou a parte inicial patológica, né, e vamos cair em cima para bloquear o andamento daquele setor, certo? Que poderá trazer até a perca auditiva total, né, da criança de nível posterior. O teste da orelhinha tem que ser feito já quando recém-nascido? Só deve ser recém-nascido? Tem limite de idade? Idade mais indicada? O teste da orelhinha, ao 5º dia, já deve pensar em fazer o teste. Porque você, com a criança, com o recém-nato, você jamais poderá dizer se ele está vendo, se ele está escutando, certo? Então, é impossível fazer isso. Então, é necessário que se faça esse teste ao nascimento. Depois vamos fazer uma avaliação, né, posterior na idade pré-escolar, na idade escolar, porque aí dá problemas de aprendizado na criança. E isso vai trazer outros transtornos, né? Estamos falando sempre aí, o foco maior é a audição. Na audição, porque audição e visão, eu acho que é a prioridade máxima em relação à saúde, não só brasileira, no mundo inteiro. Do ser humano. Do ser humano. Sem dúvida. Agora, então não precisamos aí ficar apenas em um teste da orelhinha. Pode ser, então, alguns durante a vida. A vida, porque você vai fazer a evolução, certo? Às vezes você tem na idade escolar, se o paciente não está assistindo, o menor não está assistindo, não tem aqueles sintomas determinantes, você pode pedir uma audiometria tonal ou vocal, impedanciometria, ou outros exames que, se for necessário, você parte para o teste da orelhinha, certo? Que justamente, às vezes você pede o teste de orelhinha, que justamente é o BERA, que é o potencial evocado, certo? Ou emissões otoacústicas. Esses dois vão dar um diagnóstico totalmente preciso. Agora, é indispensável que todos saibam que hoje, certo? Como são exames, certo? Que estão sendo iniciados, é que o profissional pede o teste da orelhinha e vários laboratórios estão fazendo, certo? Tirando um pouquinho de sangue do lobo da orelha para fazer o teste da orelhinha. Isso não existe. Tanto faz você tirar o sangue do lobo da orelha, como da pele ou como do pé. Não tem determinação em relação a esse. Isso aí é falta de informação. Né? O teste da orelhinha são testes que são feitos, certo? Ondas eletromagnéticas, certo? Que nos traz informações, o que está acontecendo, certo? Na fase inicial da vida.